No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema um pouco mais prático do que a gente está acostumado a falar aqui no canal. Eu vou dar para vocês 5 dicas de como vocês podem estar melhorando o treino de musculação de vocês, tá bom? Então, eu tenho falado um pouco sobre esse tema também lá no Instagram, então se você não me segue lá, já aproveita para me seguir, é Rafael Furquim Personal. E vamos lá. A primeira dica é que você precisa saber o que é uma série realmente válida, realmente eficiente dentro do seu treino, tá? E o primeiro ponto de referência que a gente tem para descobrir isso é justamente se essa série ela tá próxima ou não da falha. Então, se o seu objetivo é ter hipertrofia e conseguir emagrecer, você precisa necessariamente treinar perto da falha. Por quê? Quando a gente treina perto da falha, é nesse ponto onde a gente consegue ter o maior recrutamento de fibras e unidades, motoras fazendo o exercício, onde a intensidade do nosso treino está maior. E quanto mais intenso, mais difícil, mais desafiador é a série, mais a gente vai conseguir se adaptar, melhorar e, consequentemente, ter os resultados que a gente busca com aquele exercício, tá bom? Então, a gente deve sempre treinar muito próximo da falha e, em algumas situações específicas, até mesmo chegar na falha de fato, naquele ponto onde você não consegue mais movimentar o peso, tá? Mas não é para que a gente chegue na falha em todas as séries de todos os exercícios. Isso é de longe não é aconselhável, tá? A gente precisa evitar isso, inclusive. Por quê? Quando a gente falha, a gente aumenta uma coisa que se chama PSE. PSE é a nossa percepção de esforço de quando a gente faz algum exercício, alguma atividade física. E quanto mais alto for o seu PSE, mais alto também é a sua fadiga acumulada. E quanto mais fadiga você tem, menos intensidade você consegue imprimir no treino. Então, quanto mais fadiga, quanto mais vezes você falha, menos você consegue recuperar dessa fadiga e menos eficiente vai ser a sua série ou o seu exercício seguinte, tá? Então, a falha, a gente deve treinar sempre bem próximo dela, falhar em algumas situações específicas, mas não é para ficar falhando sempre, porque isso vai comprometer os outros exercícios do seu treino, beleza? Então, isso de falhar deve ser evitado principalmente no começo e no meio do treino. É mais indicado que a gente deixe para chegar nesse ponto de não levantar mais o peso, mais para o final do treino, beleza, galera? Dito isso, então a gente tem que treinar perto da falha, mas não é para falhar. O que que a gente tem que fazer então, né? A gente tem que utilizar agora um outro conceito que se chama HEAR, que é de fato HEAR, R-I-I-R, galera, que é basicamente a gente guardar algumas repetições em reservas. Here significa repetições em reserva, tá? Então, para que a gente tenha um treino eficiente, a gente vai precisar sempre trabalhar entre 3 a 0 repetições em reservas. Então você precisa suspender ali a sua série nos primeiros exercícios, parando ali com de 3 a uma repetição na reserva. O que significa que você está sentindo que você conseguiria ter feito, mas no máximo 2 ou 3 repetições no final da série. Uma, 2 ou 3 repetições no final da série, tá bom? É como se você deixasse ali um espacinho sobrando, sabe? Uma quirelinha ali de energia para a série seguinte, tá bom? E isso se torna ainda mais necessário conforme a gente vai trabalhando, vai fazendo os exercícios com cargas maiores, com intensidades maiores. Então, quanto mais baixo for o seu range de repetições, menor tem que ser essa sua proximidade com a falha. Você não precisa chegar tão próximo dela para ter um resultado satisfatório. Se manter nesse range de here, de uma a 3 repetições na reserva, já vai ser o suficiente, tá? Beleza, a gente entendeu então um pouquinho o que é um treino eficiente, o que é uma série eficiente, na verdade. Tem que estar sempre bem próximo da falha com essas considerações e sempre ajustando essa sua percepção de esforço e essas repetições e reservas que você precisa deixar, tá bom? Agora, o outro passo importante é ajustar o nosso volume de treino, que o volume é um dos fatores práticos mais importantes para a hipertrofia. Então, quanto mais volume você consegue imprimir, teoricamente, mais hipertrofia você vai ter. Mas não é só ir adicionando série em cima de série em cima de série. A gente precisa ter um volume que seja de fato eficiente, um volume que tenha de fato qualidade, tá? Então, essa qualidade ela vai se traduzir também na prática como intensidade. Então, é o máximo de volume que você consegue fazer, dando o máximo de si mesmo no treino, chegando bem próximo ali da falha nos exercícios.
tá? Então não adianta nada ter aquele, o pessoal fala muito junk volume, né? Então um volume ali que é meio que lixo, você não vai, você tá fazendo, mas está tão longe da sua falha que ele não vai ter nenhuma repercussão real no seu físico, ele pode inclusive mais atrapalhar do que ajudar, tá? Então, ou seja, se as séries foram eficientes, executadas até próxima da falha, e você conseguir sustentar isso, se recuperar bem, então a gente tem espaço para aumentar o volume. Agora, se você está fazendo ali seu treino, está se recuperando, tentou aumentar, viu que começou a diminuir a sua performance, começou a progredir um pouco menos, teve que diminuir carga, abaixar a repetição do que você já vinha fazendo, então pode ser que o seu volume ele esteja muito alto, tá? E é preciso dar um passinho para trás de novo, beleza? Então, o que vai mandar basicamente no nosso volume total de treino é a nossa capacidade de se recuperar dele, tá? Então, se você está se recuperando bem, está dormindo legal, inclusive tem fatores que vão influenciar nisso, como o sono, o estresse, a alimentação, tudo isso influencia na sua capacidade de recuperação. Se você está conseguindo se recuperar bem, está conseguindo progredir, você vai conseguir aumentar um pouquinho do volume, provavelmente, tá? É isso. Então, o volume é o primeiro passo para que a gente consiga, de fato, ter um treino ali bem eficiente. O segundo, galera, é o descanso, o tempo de descanso que a gente precisa ter entre as séries. Então, de nada adianta a gente, beleza, tá fazendo a série ali, próximo da falha, ajustou legal o volume, mas chega na hora do treino, você está descansando 1 minuto depois do supino super pesado, próximo da falha lá, com uma RI em reserva. Obviamente, você não vai conseguir manter essa mesma performance ao longo do exercício, porque você não vai conseguir se recuperar da maneira adequada para isso, tá? Então, a minha sugestão é o quê? Exercícios que são multiarticulares. Você vai deixar de 2 a 4 minutos de descanso, tá? E exercícios que são monoarticulares, de 1 a 2 minutos de descanso entre as séries, beleza? Então, quanto mais pesado for a sua série, quanto mais próximo da falha e quanto menos repetições você fizer também, né? Por exemplo, se você fizer 5, 6, 7, 8, que são números baixos, mais tempo de descanso você vai precisar. Então, um número ali próximo de 3 a 4 minutos de descanso é o ideal, tá bom? Porque sem um descanso adequado, a gente não vai conseguir se recuperar, tá? E no final, o que você pensa está ganhando, ó, vou fazer rápido para queimar aqui o músculo, no final você está só perdendo intensidade e isso não se traduz em maior resultado, pelo contrário, vai se traduzir em um resultado aquém do que você poderia estar tendo, tá? Você vai estar deixando os resultados na mesa, tá bom? Lembrando que para emagrecimento tudo isso também é válido, tá? O único detalhe é que essa progressão provavelmente vai ser um pouco mais difícil porque você vai estar em déficit calórico, ou seja, você vai ter menos energia para conseguir progredir. É óbvio, né? Bom, eh, contudo, a progressão do emagrecimento também pode acontecer, só que através de outras variáveis. A gente pode mexer um pouco na densidade do treino, pode mexer um pouco no tempo de descanso não, pode mexer um pouco também na na amplitude que a gente vem fazendo os exercícios, a gente pode trabalhar em amplitudes maiores, a gente pode ter um controle maior do exercício, tá? E também sempre tentar progredir, provavelmente só a magnitude dessa progressão vai ser menor, beleza? Sempre importante quando a gente fala aqui de progressão, já que a gente entrou nesse tema aqui, é que a mãe, para que você consiga continuar progredindo ou para que a progressão aconteça, é a técnica. Então, se você mudou a técnica do que você está fazendo, então, por exemplo, você pegou um peso mais pesado no supino e agora você diminuiu a amplitude do que você vinha fazendo e o seu cotovelo está mais aberto, você já mudou a técnica e a amplitude. Isso não se caracteriza mais uma progressão, você mudou uma outra variável do treino e por isso você está pegando mais peso. Então, a- o aumento da carga, a progressão da carga tem que estar sempre alinhado a mesma execução do exercício, a mesma técnica, tá? Pensa sempre assim, o que a gente vai aumentar, o que é variável é a carga, mas a técnica, o movimento que você faz, ele tem que ser sempre constante, tem que ser sempre o mesmo, beleza? É isso, então a progressão, ela necessita desse tempo de descanso para que ela aconteça. Sem esse tempo de descanso adequado, você não vai conseguir progredir. Próximo ponto, a sua recuperação. A recuperação ela é fundamental para que a gente consiga se recuperar da sessão de treino que a gente já fez e que o nosso corpo esteja preparado para conseguir aguentar uma nova sessão, né?
Então, para isso, a nossa alimentação precisa estar super bem encaixada, o nosso sono, a forma como a gente maneja o nosso estresse, tá? Se você está em um déficit calórico muito agressivo, a sua recuperação vai ser pior também, então isso tem que ser levado em conta, tá bom? E como a gente já comentou, o seu volume de treino. Se você está com um volume de treino muito grande, a sua recuperação também vai ser mais lenta, mais demorada. Você deu um estresse maior para o corpo, ele demora mais para se recuperar disso. Então, pode ser que a sua recuperação seja pior conforme você vai aumentando o seu volume de treino, tá? Galera, é isso. Tem algumas dicas aqui que são super boas. Eu tenho certeza que vocês implementarem isso dentro do treino de vocês já vão sentir algumas diferenças já logo na primeira semana, tá? Uma coisa que eu gostaria de destacar é essa RIR. Essa RIR é super importante, as repetições e reservas. Tentem sempre se manter ali entre 1 a 3 RIRs dentro do treino de vocês, e vocês vão estar em uma faixa boa, tá? Pensando sempre em hipertrofia ali e também para emagrecimento. É isso. Se você gostou e você quer que eu te ajude também a montar o treino mais eficiente voltado para o seu caso, eu tenho uma consultoria onde eu tenho 2 pilares fundamentais, que é o treino e a alimentação, e também mais um, que é o desenvolvimento pessoal. Então eu bato muito nesses 3 pilares, eu acho que o treino e a dieta são o nosso start, né, a forma como a gente busca melhorar na vida, e muitas vezes as melhoras que a gente consegue desenvolver aqui nesses pontos, a gente consegue também transmitir para outros lados da nossa vida. Foi isso que eu fiz, e se você quer me ajuda para também desenvolver isso, eu tenho um link lá na bio e você pode saber um pouco mais sobre a consultoria. Um abraço e até o próximo vídeo. Já aproveita também para se inscrever e para curtir o vídeo aqui.